Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia com café com Jesus. Um pouquinho de café e muito do nosso Senhor, Jesus Cristo. Começamos então neste momento, elevando o nosso coração a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, consagro o meu coração, a minha família, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, todos nós, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, meu Deus, Deus meu. Queridos irmãos, o nosso dia começa assim. E como o mundo está se tornando difícil, conforme as ciladas que propõe a cada um de nós. Ao nosso coração, ainda mais se nós desejamos se inclinar ao querer de Deus. Como diz aqui, só Deus é bom. A bondade que vem de Deus transforma o nosso coração. E nós vamos ver hoje um tema que é muito difícil da gente se identificar com ele. Porque o coração se fecha, o coração não quer saber a verdade, e diante desta verdade é um coração que se fecha para agredir, talvez de acolher. Como diz os ensinamentos que nós vamos ver no Catecismo 1851. Nós estamos falando sobre o abandono dos discípulos de Jesus. Então é o momento que a opressão vem, que o mal aperta e tem que tomar uma decisão rápida. Uma decisão que vem muito forte contra o agir de Deus. E naquele momento, o coração ele tem que estar aberto para a graça, para que ele acolha aquela situação e silencie, transforme ele numa realidade e que se deixa ser movido pelo Espírito Santo. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar preenchidos do Espírito Santo, para que o nosso coração não se perca nos prazeres da carne e não se perca no ódio, na ira, na raiva, no rancor, que nós possamos lutar contra isso. Então, como nós vimos ontem, é justamente na paixão que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade. Incredulidade, ódio, assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes do povo. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. E eu procurando um momento assim que houve um momento assim de opressão, um momento que apertasse o coração, está lá na palavra em Marcos, capítulo 14, do versículo 48 ao 51. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe: como a um bandido saísse com espadas e cacetes para prender-me, entretanto todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente compreender esse momento dessa palavra, para aqueles que não querem ser perseguidos por causa da justiça e por amor a Cristo, existem meios de evitar a perseguição. Aprove o padrão do mundo, conformando-se às suas ideias e costumes. Ria de suas piadas sujas, deleite-as nas novelas, programas e músicas imorais, e será bem aceito por todos. Querido irmão, é uma luta diária que nós temos contra nós mesmos. E aqui neste momento da palavra, Jesus estava sendo preso, aonde que Judas tinha beijado, tinha traído Jesus por dinheiro, onde que entregou ali, os discípulos foram oprimidos, onde que Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado.
Tinha havido um monte de coisa, uma opressão maligna em volta prendendo Jesus. Mas diante de tudo isso, ele mantém a sua postura divina. É um Deus, né? Um Deus que nos ampara e que nos mostra como agir. O agir de Jesus é dizer a verdade. Mesmo na opressão, diga a verdade. A verdade não paga caro. No momento que você ser atacado, somente fale a verdade. Não minta por medo. Não se omita por medo. Enfrente com divindade. Aqui diz que todos os abandonaram e fugiram, os discípulos. Naquele momento fugiu, na hora que iam ser presos. Mas nós podemos perceber que depois, no caminhar da igreja, nós vemos que os mesmos discípulos que fugiram, os apóstolos, morreram, deram a vida por Jesus. Porque eles não tinham compreendido a verdade. Então, diante de toda a opressão, meu irmão, deixe que a verdade seja que seja dolorida, mas não fuja da verdade. Quando a verdade vem, nós temos que enfrentar o mal com a verdade. Diante de tudo isso, sejamos verdadeiros. Esses homens fugiram, isso acontece conosco. Mas depois eles reconciliaram, eles pensaram, falaram, poxa, nós abandonamos o nosso Senhor. Não foi certo isso. Vamos voltar, vamos nos reunir, vamos rever os nossos conceitos. Eles se reuniram num lugar e ali com certeza eles refletiram muito. E depois Jesus aparece novamente para eles, e aonde que eles são levantados, a igreja é levantada, e sabe, irmãos, e aí que nós vemos, é junto com a igreja que nós nos levantamos. Uma coisa muito importante que o Senhor colocava no meu coração, nós não podemos abandonar a igreja. Como que é abandonar a igreja? Por exemplo, eu estou servindo, né? Não, vamos colocar meu caso aqui, hoje eu estou um pouquinho ausente, mas eu não deixei de ir na Santa Missa, eu não deixei de confessar, eu não deixei de participar da igreja com minhas obrigações cristãs, mas o meu servir, eu preciso retomar. Eu preciso, porque, irmão, eu falava ontem até com a irmã, com os irmãos, o nosso maior agir, nós temos que lutar contra nós mesmos. É aquela luta diária dentro de nós, quando acontece uma discussão, quando acontece um maltrato dentro da igreja, quando acontece discórdia, acontece a inveja, tudo pode acontecer, até dentro da nossa igreja, da comunidade. Aí nós temos que entrar num combate espiritual dentro de nós, rezar, refletir, retornar, se humilhar se for preciso, mas não fugir da verdade. O que é fugir da verdade? Diante do ataque do mal, dentro da igreja, busque a face de Jesus. O que Jesus falaria para você, o que Jesus te diria? Então, meu irmão, é uma luta diária por você ver. É um conteúdo que nós temos que aprender a lidar com nós mesmos, tirar de meio de nós a ira, a violência, o pecado, os graus mais altos do pecado. Coloca a mão no teu coração. Diante dessa palavra de hoje, nós queremos começar os nossos ensinos do dia, pedindo a Deus que não permita, Senhor, que nós, como leigos, como servos, abandonemos a sua presença, pela ira, pelo ódio, pela inveja, pelo julgamento errado, mas que o nosso coração, ao ouvir a verdade, que nós precisamos lutar contra nós mesmos, que nós precisamos desfazer de nós todo esse mal, que nós saibamos como lutar. E eu te convido, irmão, a ter o olhar de misericórdia. Eu digo uma coisa para mim e para você, nós só poderemos vencer tudo com Jesus. Ele nos apresenta aqui uma forma de nós combatermos. Jesus tomou a palavra naquela hora e disse: por que viesse me prender assim? Se eu estive no meio de vocês ensinando, e agora vocês vêm e me tratam como um bandido? Como que eu estou tratando o coração, a presença de Jesus? Estou levando a ira, a discórdia? Você que está rezando, você que está colocando agora, preste atenção. Não levemos a ira, não levemos a discórdia. Diante de uma discussão, apresente a apaziguação. O que Jesus disse para Pedro depois? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Diante do mal, diante do ataque, tente apacentar. Então, tendo uma discussão, você vê que o inimigo está usando da sementinha do mal. Mostre o bom, lute naquele momento, converse, fala, irmão, vamos retomar isso.
Irmão, não leve para esse lado, você tem que retornar. Convida o teu irmão a criar forças contigo. Vamos retornar, vamos ter a vivência do amor. Una-se em oração. Lute, meu irmão. É assim que nós vamos vencer o mal, a perseguição dentro do ataque do maligno contra aquele que busca a presença de Jesus. Com a mão ainda no teu coração. Eu creio, Senhor, que todo o mal está sendo neste dia eliminado do coração que sentia a ira, que sentia a raiva, que sentia a dor diante de um ataque do mal, diante do teu servir, diante, querido irmão, de tudo que você está fazendo na sua casa, na sua família. Peça agora, fala, Senhor, liberta a minha casa de todo espírito de zombaria, de todo espírito de brincadeiras, de todo espírito de adultério, de divórcio, de ira, de rancor. Que todo o mal, Senhor, seja dissipado diante da tua verdade e que o teu Espírito Santo venha sobre todos nós, acalmando o nosso coração. Que abençoe, Senhor, ilumine a vida de cada um. Que o teu amor e a misericórdia estejam no meio de nós. Eu quero pedir aqui por todos aqueles irmãos que estão convivendo com a ira no coração. Que neste momento o teu coração seja acalmado pela presença de Jesus. Diante de todo o mal, o Senhor diz a verdade. Diga a verdade, meu irmão, para o teu coração. Olhe para as coisas que levaram à fonte desse mal, isso que o Senhor me colocou. Qual foi a fonte do mal? O que levou à discussão? E nesse momento você vai entender que todos nós precisamos mudar. Quem é o Senhor é Jesus. Que eu diminua e que Jesus cresça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, lembrando, amanhã nós vamos dar continuidade. Amanhã nós vamos falar sobre covardia diante de Jesus, a negação de Pedro e abandono por parte dos discípulos. É uma semana que nós vamos estar aqui lutando contra o mal, então não é fácil. Oremos, permanecemos em vigília. Que Deus abençoe.